Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada sobre transferência genética e recombinação, o card está aqui em cima para quem não viu, eu comentei que existem 3 mecanismos de transferência horizontal de genes em procariotos, que são transformação, transdução e conjugação. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre a transformação. Para fazer essa aula, eu me baseei nas referências Microbiologia de Brock, 14ª edição, e Microbiologia de Tortora, 12ª edição. Então, bora começar nossa aula? Mas antes, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like aqui no vídeo. Bom, nós vamos começar nossa aula de hoje definindo esse processo. Portanto, a transformação nada mais é do que uma transferência genética a partir da qual um DNA livre ele é incorporado em uma célula receptora. E essa incorporação ela é capaz de causar alterações genéticas que vão poder ser tanto benéficas como não. Vários procariotos eles podem ser transformados, então tanto as bactérias gram-positivas, as gram-negativas e também as arqueias. Mas como que foi descoberto esse processo? Bom, quem descobriu sobre a transformação foi o Frederick Griffith, em 1928, lá na Inglaterra, quando ele estava trabalhando com 2 linhagens de Streptococcus pneumoniae, sendo que uma cepa era virulenta e a outra não. Mas, basicamente, o que ele fez? Bom, o intuito do Griffith era produzir uma vacina que prevenisse a pneumonia a partir da injeção de células mortas de bactéria da linhagem virulenta. Então, para isso, ele criou diferentes grupos. O primeiro grupo ele foi de camundongos, que receberam bactérias vivas virulentas, e tinha o grupo que recebeu as bactérias vivas não virulentas. Além disso, tinha também o grupo que recebeu as bactérias mortas virulentas e um último grupo que recebeu uma combinação, tanto de células mortas virulentas quanto de células vivas não virulentas. Mas, fazendo esses testes, o que o Griffith viu? Como esperado, as células vivas virulentas mataram os camundongos, as células vivas não virulentas não mataram os camundongos, assim como as células mortas virulentas também não mataram os camundongos. Portanto, ele viu que essas células mortas virulentas ela era uma opção para vacina. Porém, inesperadamente, no grupo dos camundongos que recebeu a combinação de células vivas avirulentas com as células mortas virulentas, ele viu que muitos camundongos morreram. E aí, quando o Griffith ainda avaliou o sangue dos camundongos desse grupo, ele encontrou bactérias vivas virulentas. Com isso, o que ele concluiu? Ele concluiu que os genes das células mortas eles haviam entrado nas células vivas e mais, eles tinham modificado elas geneticamente, de modo que até a sua progenie estava apresentando essa característica que foi adquirida. Portanto, esse processo eles denominaram de transformação. Legal, né? E desde então, foram sendo descobertas mais coisas que estão envolvidas no processo de transformação, como por exemplo, que algumas bactérias após morrerem, elas liberam seu DNA no ambiente, que pode ser captado por outras bactérias. Eles viram também que esse processo de captação e integração do DNA, ele depende da espécie da bactéria e também das condições de crescimento. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse processo então de captação e integração do DNA transformante? Então, a primeira coisa que ocorre é a ligação do DNA na superfície celular. E essa ligação ela tem o auxílio de uma proteína de ligação ao DNA. Depois, ocorre a captação do DNA, que pode ocorrer de 2 formas, dependendo do organismo. Portanto, ele pode ser captado ou a dupla fita, ou se não, uma nuclease degrada uma dessas fitas e capta a fita remanescente. Ok. Quando o DNA transformante está dentro da célula, então, ele vai se ligar a proteínas específicas de competência que vão ter como papel principal a proteção desse DNA contra o ataque das nucleases. Essa ligação vai continuar até que o DNA atinja o cromossomo e quando ele chega lá no cromossomo, uma outra proteína ainda começa a ajudar também, que é a REC-A. Após isso, o DNA ele é integrado no genoma da célula por recombinação. Se você não sabe o que é recombinação, assiste minha última aula que eu explico melhor. Todo esse processo ele não ocorre naturalmente em todas as células,
Mas, Mai, não ocorre? Você falou certo? Sim, é isso mesmo, gente. Ele não ocorre naturalmente. Essa transformação ela ocorre naturalmente em apenas alguns gêneros de bactérias, que são, por exemplo, a Neisseria, Bacillus, a Haemophilus, a Cinetobacter e algumas linhagens aí de Streptococcus e Staphylococcus. Nos gêneros que não ocorre muito facilmente aí essa transformação aí de forma natural, como é o caso da E. coli e também de algumas outras bactérias gram-negativas, em laboratório, né, quando elas são utilizadas, elas devem passar por alguns tratamentos especiais para se tornarem competentes. Mas, Mai, o que você quer dizer com célula competente? Bom, é muito simples. A gente diz que uma célula é competente quando a parede celular ela se torna permeável a moléculas grandes de DNA. E em laboratórios que trabalham com engenharia genética, a transformação ela pode ser feita in vitro. E uma das espécies mais utilizadas é a E. coli. Essa transformação ela é feita por uma técnica denominada de eletroporação. E basicamente, né, na eletroporação, a gente mistura células de bactérias com DNA. E em seguida, a gente submete essa mistura a pulsos elétricos de curta voltagem. Esses pulsos, eles são responsáveis por abrir poros aí no envoltório celular, o que vai facilitar a permeação do DNA que está ali no meio, para o interior da célula. É um processo rápido, mas ele é bem eficiente para a maioria, sim, dos tipos celulares. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixem aqui nos comentários, se inscrevam no canal, deixem seu like aqui no vídeo. Muito obrigada e até a próxima!